Então, nós vamos falar do Código Modelo Ibero-Americano. O Código Modelo Ibero-Americano, ele é um código modelo. O que é um código modelo? Um código modelo é uma legislação de exemplo. Um código modelo não é vinculante. Um código modelo é uma peça de doutrina. Ele é persuasivo. A finalidade dos códigos modelo é, partindo de uma perspectiva comparada, buscar a harmonização dos ordenamentos jurídicos, dando exemplos de como cada ordenamento jurídico daquela região pode legislar sobre o tema. No caso, o Código Modelo Ibero-Americano é para os países que falam português e espanhol, incluindo Portugal e Espanha, América Latina e América Central, que são os países que estão associados ao Instituto Ibero-Americano de Direito Processual. Hoje, o presidente do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, o professor Santiago Pereira Campos, que vai vir para o seminário que nós vamos ter na semana que vem. O Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, do qual eu sou associado, temos vários professores associados no Brasil, é um instituto que busca discutir as questões processuais em geral. E, naquela época, 20 anos atrás, elaborou um código modelo de processo coletivo muito pensado a partir da experiência brasileira. Eu vou mostrar para vocês, então, esse código modelo. O Código Modelo Ibero-Americano, ele foi elaborado tendo como relatores 3 professores brasileiros: Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe e Antônio Gide. Ele é de 2004, tem 20 anos, e foi elaborado tendo 3 relatores, principalmente Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe e Antônio Gide. A comissão de revisão constou com o professor titular hoje da UERJ, Aloísio Gonçalves de Castro Mendes, com o professor uruguaio Ángel Landoni Souza, com o professor Aníbal Quiroga León, com o professor argentino Henrique Falcón, com o professor José Luiz Vasquez Sotelo, com o professor Ramiro Bejarano Guzmán, que se absteve de votar a favor desse código, com o professor argentino Roberto Berisonci e com o professor Sérgio Artavia. Que constou da exposição de motivos? Primeiro, o significado social e político da tutela coletiva dos interesses ou direitos transindividuais. Segundo, o sistema de common law, as class actions norte-americanas. Terceiro, o sistema de civil law, o tratamento da matéria nos países da Ibero-América. E quarto, a necessidade de um código modelo de processos coletivos para a Ibero-América. 5, modelo do projeto, um sistema supranacional adequado à realidade dos países da comunidade ibero-americana. E uma breve síntese do conteúdo do projeto, depois conclusão e vem o projeto inteiro, tá? Eu vou ler e a gente vai comentando, pode ser? Então, todo mundo me acompanha na leitura, porque assim vocês conseguem prestar mais atenção e não dormem, tá? Tem sabor de lugar comum a afirmação de que o processo tradicional não se presta à defesa de direitos e interesses transindividuais, cujas características os colocam a meio caminho entre o interesse público e o privado, sendo próprios de uma sociedade globalizada e resultado de conflitos de massa. E igualmente clara
é a dimensão social do reconhecimento da tutela dos direitos e interesses transindividuais, por serem comuns a uma coletividade de pessoas, e somente estas. Interesses espalhados e informais, a tutela de necessidades coletivas, sinteticamente referíveis à qualidade de vida. Interesses de massa que comportam ofensas de massa e que colocam em contraste grupos, categorias, classes de pessoas. Não mais se trata de um feixe de linhas paralelas, mas de um leque de linhas que convergem para um objetivo comum e indivisível. Aqui se inserem os interesses dos consumidores, meio ambiente, usuários de serviços públicos, investidores. Aqui também vale a ação que nós temos específica para os investidores do mercado de valores mobiliários, os acionistas. A gente tem uma ação específica no Brasil sobre essa matéria. Dos beneficiários da Previdência Social e todos aqueles que entregam uma comunidade compartilhando suas necessidades e anseios. O reconhecimento e a necessidade da tutela de interesses puseram em relevo sua configuração política. Em consequência, a teoria das liberdades públicas forjou uma nova geração de direitos fundamentais. Aos direitos clássicos de primeira geração, representados pelas tradicionais liberdades negativas, próprias do Estado liberal, um correspondente dever de abstenção por parte do poder público, aos direitos de segunda geração, o caráter econômico-social, composto por liberdades positivas, como correlato dever do Estado de um dar, fazer ou prestar. A teoria constitucional acrescentou uma terceira geração de direitos fundamentais, representados pelos direitos de solidariedade, decorrentes dos referidos interesses sociais. À medida que o direito constitucional dá a esse interesse a natureza jurídica de direitos, não há mais razão de ser para a clássica discussão em torno dessas situações de vantagem configurarem interesses ou direitos. Lembram o que eu falei na primeira aula? Que os direitos coletivos no direito brasileiro são direitos subjetivos que pertencem a um grupo de pessoas e que, portanto, como podem ser considerados direitos subjetivos, também podem ser considerados direitos subjetivos fundamentais se ligados à matéria constitucional prevista na Constituição de 1988. Todos os exemplos que a gente deu acima são exemplos de direitos fundamentais constitucionais, individuais e coletivos, como prevê a nossa Constituição. Nos sistemas de common law, a tutela dos interesses e direitos transindividuais é tradicional. O Instituto das Class Actions, sistema norte-americano baseado na equity e com antecedentes na Bill of Peace do século XVII, foi sendo ampliado de modo a adquirir aos poucos o papel central do ordenamento. As Federal Rules of Civil Procedure, de 1938, fixaram na regra 23 as normas fundamentais retoras das class actions. As dificuldades práticas quanto à configuração e requisitos de uma ou outra de suas categorias, o tratamento processual próprio, levaram a uma mudança na disciplina da matéria feita pelas Federal Rules de 1966, as quais estão sendo novamente trabalhadas para eventuais modificações. Depois deste código modelo, nos Estados Unidos veio o Class Action Fairness Act, o CAFA, de 2006, que alterou as Federal Rules e incluiu uma série de novas questões nas regras norte-americanas relativas à competência da Justiça Federal norte-americana e relativas à justiça dos acordos. Então, eles já estavam percebendo, quando eles estavam moldando o código, que as Federal Rules estavam para ser alteradas. Tá? Então, essa é uma alteração importante que veio depois desse código modelo, mas que eles já estavam levando em consideração. Pode ler para mim, Cleiton, esses dois parágrafos agora? No sistema do Civil Law,
Pode ler, Raquel? Alto. Antes pela reforma de 1937 da Lei da Seguridade Popular. Depois, mediante a lei específica de 1935, foi colocada a transmitir. A seguir, em 1938, elevando a nível constitucional a proteção dos referidos interesses e, finalmente, em 1990, pelo Código do Consumidor, cujas disposições principais são aplicadas à tutela de todo e qualquer interesse ou direito individual. Este código foi, além da dicotomia dos interesses difusos e coletivos, criando a categoria de chamados interesses individuais homogêneos, que abriram caminho às ações, à categoria... Ações reparatórias. Que abriram caminho às ações reparatórias dos prejuízos individuais, individualmente sofridos, correspondendo ao sistema nacional na class action for damages. Vejam só o que está dizendo aqui, condensadamente, toda a história do ordenamento jurídico brasileiro, que parte do reconhecimento na ação popular da tutela de direitos difusos, artigo seminal do professor José Carlos Barbosa Moreira, de 1976, que influencia a reforma da ação popular em 77, para o reconhecimento da ação civil pública em 1985, e um período muito pequeno de tempo, a gente está falando do momento da redemocratização. A ação civil pública é uma ação possível porque o país estava saindo da ditadura militar. E nós tínhamos uma grande preocupação e uma grande confiança na tutela dos direitos dos grupos de pessoas no Brasil. Direitos fundamentais coletivos. E aí, nesse momento, veio a Constituição de 1988, da qual Hermes Zanetti foi o subscritor. O pai, não o filho. E lá naquela Constituição, a gente assegurou direitos fundamentais individuais e coletivos. Direitos difusos e coletivos. É em 1990, com o Código de Defesa do Consumidor, que se cria a categoria dos direitos individuais homogêneos, que se inspiram no direito norte-americano, nas Class Actions for Damages. Tá bem até aqui? A tutela coletiva brasileira se caracterizou da mesma maneira que a tutela norte-americana por ser uma tutela transubstantiva. Qualquer tipo de pretensão pode ser veiculado como uma tutela coletiva, e atípica, com modalidades de ações que podem ser adaptadas a cada uma das tutelas. Tá? São duas características que nós copiamos, nos inspiramos no modelo norte-americano. Só que a gente foi se desenvolvendo de maneira bem diferente. Pode ler, Cleiton? O código... Para a Ibero-América, que testou a ideia brasileira da tutela jurisdicional dos interesses difusos, com algumas modificações em relação à legitimação, que inclui qualquer interessado, e ao controle sobre a representatividade adequada, que no Brasil não é espécie. Com relação à coisa julgada, o regime brasileiro do julgado é homens, salvo o suficiente de prova, foi igualmente adotado. No Uruguai, o Código Geral do Processo de 1989 repetiu as regras do Código Modelo do Processo Civil. Na Argentina, primeira jurisprudência, depois do projeto de Código Civil Provincial da Nação, de 1993, seguiram o Código Modelo Ibero-Americano, até que a Constituição de 1994 contemplou, no artigo 43, o chamado direito de incidência coletiva, para cuja tutela prevê o amparo e a legitimação ampla para o exercício de sua defesa. Mas a doutrina preconiza a introdução no ordenamento de ações específicas à semelhança das existentes no modelo brasileiro. A jurisprudência, mesmo sem textos legais, tem avançado com criatividade para assegurar a tutela concreta dos direitos e interesses coletivos. Então, aqui ele está dando os exemplos de tutela coletiva que existem nos demais países da Ibero-América, que estão sendo influenciados pela tutela coletiva brasileira. E ele vai dar o exemplo da Argentina e do Uruguai.
inspirados no Código Modelo de Processo Geral para a Iberoamérica, porque aqui nós estamos na disposição de